Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os louvores, a palavra que foi dita aqui, profetizada aqui, creio eu que foi pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E hoje, desde o começo, tem falado com a igreja, tem falado comigo, tem falado, eu creio que tem falado com cada um. E eu quero fazer uma pergunta. Você tem dado glórias a Deus? Tem adorado a Deus? Você adorou a Deus? Deu glórias a Deus hoje, quando você se levantou? Eu quero dar um instante, dedicar um instante, nesse momento agora, todos nós, peço a igreja fique de pé, em nome de Jesus, para que nós, se nós não fizermos isso hoje, nós podemos aqui ter um minuto para que a gente diga o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas, amém? Amém. Senhor Santo Deus, queremos engrandecer o Teu nome, dizer quanto o Senhor é grande, poderoso e absoluto nas nossas vidas. Senhor. Tu criaste os céus e a terra, criaste o mar, criaste a vida em cada um de nós. Ó Senhor, queremos te engrandecer, dizer quanto o Senhor é importante, é soberano sobre as nossas vidas. Queremos dizer, ó Pai, que nada acontece embaixo ou acima do céu que não seja a tua vontade, meu Deus. Queremos dizer o quanto o Senhor é poderoso, queremos glorificar, engrandecer o teu nome, meu Pai. Queremos entregar as nossas vidas e dedicar as nossas vidas ao Senhor, porque tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem nós estamos aqui na campanha da restauração. Será todo o segundo sábado do nosso culto. Nós estaremos aqui sempre trazendo o culto da restauração. Restauração que mostra a restauração das nossas vidas. Muito se fala na questão financeira, questão material, mas a verdadeira restauração está no momento que o homem entrega a sua vida a Jesus Cristo e ele sim restaura espiritualmente a vida do homem, porque a restauração ela é espiritual, é espiritual. Não há outra restauração. Não existe campanha da restauração financeira, campanha da restauração disso, aquilo, outro. Nós temos que buscar pela nossa restauração, nosso fortalecimento espiritual, porque é o que importa e são as nossas vidas. Nessa mensagem eu quero dar 7 dicas de como enfrentar dificuldade. Qualquer dificuldade, você pode imaginar qualquer dificuldade na sua cabeça. 7 dicas. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. O texto encontra-se em 1 Reis, no capítulo 17. Agora só que a gente vai dar a introdução no capítulo 16. A mensagem vai ser em torno do capítulo 17, mas nós vamos utilizar um capítulo antes para poder entrar no contexto. Então, 1 Reis 16, no versículo 29 ao 31. 1 Reis. Fala do profeta Elias. Vamos lá. E Acabe, versículo 29, né? Capítulo 16, versículo 29. Começando no 29. E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor.
mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Irmãos, quando enfrentamos dificuldades de níveis extremos, sendo eles de ordem emocional, física ou espiritual, temos a impressão de que temos o maior problema do mundo. Nos colocamos numa posição de abatimento, de apatia, de derrota. Quando nós estamos enfrentando qualquer tipo de adversidade na nossa vida, em qualquer ordem, nós achamos que é o pior problema do mundo. Nós achamos que nós estamos na pior situação do mundo. Nós nos achamos que estamos na pior condição, que o maior problema é o nosso, que nós é que sofremos mais na face da terra. Achamos isso. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é o alvo da nossa vida, o alvo de tudo, o centro de tudo, Jesus Cristo sofreu por cada um de nós. Não houve sofrimento na face da terra maior do que Jesus Cristo sofreu, do que o que Jesus Cristo sofreu na terra. E o mais importante que tem que se ressaltar é que Jesus Cristo sofreu o que sofreu no lugar de outra pessoa ou de outras pessoas. A saber, a começar por mim. Sofreu por mim, sofreu por você, sofreu por milhões, bilhões de pessoas. Pessoas que ainda iam vir a nascer sem ter culpa nenhuma. Jesus Cristo sofreu o maior flagelo que o ser humano pode ter sofrido. E Jesus Cristo não é culpado. E mesmo assim, Jesus não se queixou. Jesus Cristo não murmurou. Jesus Cristo não blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário. Ele, no momento do sofrimento, no momento que estava lá no Calvário, crucificado, sofrendo todas as dores, ele pediu por cada um de nós. Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Ele não nos amaldiçoou, ele não nos maldisse, ele não citou nada que viesse a nos denegrir, a nos diminuir, não, a nos culpar, não. Jesus Cristo, ele pediu perdão para cada um de nós. Então, quando nós enfrentamos dificuldades, muitos de nós coloca a soberania de Deus em dúvida. Duvida da soberania de Deus. Meu irmão, Deus, ele é soberano, independente que eu ou você diga que é. Ele é Deus. Deus é Deus, independente do que eu e você ache. Ele é Deus. E quando nós passamos por essas dificuldades que nós enfrentamos, eu estou dando essa introdução porque para você entender que o seu sofrimento não é o maior de todos. O nosso sofrimento, o seu sofrimento, ele não é o único, e que há um Deus Todo-Poderoso que pode restaurar a sua vida. Não interessa qual problema que você esteja enfrentando, em qual ordem que você esteja enfrentando, ordem emocional, ordem espiritual, ordem física. Eu vou explicar aqui, nós vamos entender, mas um detalhe. Primeiro, você está enfrentando uma tribulação de ordem emocional, um problema de ordem emocional. O que é um problema, uma tribulação, um enfrentamento que você está tendo
na questão emocional. O que é? Onde está classificado isso? Casamento, namoro, noivado, relação com pai, mãe, irmão da igreja, companheiro de trabalho e todas as pessoas. É questão de ordem emocional. Pode ser com questão afetiva, pode ser questão de relacionamento entre amigos. Você se aborrece com a pessoa, você se decepciona com a pessoa, você cria uma situação com um colega de trabalho, seja na igreja, seja na rua, dentro de casa. Isso quer dizer, isso se caracteriza como ordem emocional, que é o que hoje está arrebentando, depois da espiritual, é que está arrebentando com as famílias, é a de ordem emocional. A restauração, como a gente vai trabalhar nessa questão da ordem emocional? Como restaurar isso? A restauração neste meio, na questão emocional, deve estar ligada a questões isoladas, com os próprios envolvidos, que devem ser resolvidas. Ou seja, você tem que tratar com a pessoa que está tendo problema com a ordem emocional. É você e ela. Você e a pessoa que você está tendo problema. Você tem que tratar com ela. Não adianta você procurar pastor, não adianta você procurar pai, procurar mãe, procurar quem quer que seja o vizinho. Você vai ter que resolver com ela no primeiro estágio. Então você tem que ser entre as pessoas, deve ser resolvida entre as duas pessoas. O instrumento imediato para essa resolução, eu vou te dar o instrumento ou a ferramenta, o nome que você quer usar, para você resolver essa situação. Sabe qual é? Perdão. Perdão é o instrumento eficaz e eficiente para você resolver questões emocionais. Você tem que tratar com a pessoa, tratar olho no olho, e você vai ter que demandar perdão. Mesmo você, às vezes, ou na maioria das vezes, você não sendo responsável pela contenda. Não foi você que pisou no pé dele, foi ele que pisou no seu pé. E aquilo que gerou a contenda, se você anda segundo o coração de Deus, se você é um homem ou uma mulher que está debaixo da vontade de Deus, você vai fazer o quê? Você vai demandar perdão. Segunda ordem de problema, de contenda, de enfrentamento, de tribulação. Ordem física. Ordem física não é só uma questão de saúde, não. Desemprego, a violência e questões patológicas, vícios. Desemprego é uma questão física, porque através do emprego você vai ter a condição, como foi na mensagem da outra semana, da questão de você honrar com as suas obrigações, né, de sustento, principalmente a questão da família, você prover o alimento, o teto, o estudo, a saúde, enfim. O desemprego, ele é um problema de ordem física, é para manutenção física. Enfermidade, a violência, tanto dentro do lar como lá fora, questões patológicas, que são questões que envolvem, distúrbios, comportamento, e os vícios que nós já conhecemos: drogas, álcool, cigarro, sexo, enfim, tem tanto vício hoje, tanta coisa nova hoje que não dá nem para elaborar. Já perdi aqui até às 10 horas da noite, só elaborando o que era questão de vícios. Nesta ordem, a restauração neste campo pode estar em conjunto para você restaurar essa questão do físico, um problema de ordem física, seja enfermidade, seja questão de violência, desemprego, o que for. Nessa ordem, ela tem um detalhe peculiar. Nesse campo pode estar em conjunto, a resolução pode estar com o emocional e o espiritual, mas em boa parte dos casos tem a ver com atitudes e comportamentos que implicam na ação e reação. Como isso? Vamos dar um exemplo de uma questão de desemprego. O camarada está desempregado. Existe a conjuntura econômica.
mas existe uma ação que foi feita e uma reação. Essa reação desencadeou o quê? O desemprego. Certo? Qual foi a ação? Pode ter sido você não foi um bom funcionário, você foi uma pessoa que faltava muito no emprego, você não se qualificou para poder garantir a sua vaga no trabalho, chegou uma pessoa mais nova ou mais experiente, mais preparada, com mais cursos do que você, e você ficou para trás e você perdeu o emprego. E nessa questão da ordem física tem um detalhe interessante aqui, que é o seguinte: o camarada, quando está desempregado, é uma coisa, ele é uma bênção. Eu estou falando para crente, não estou nem falando para o pessoal lá fora não, está no mundo não, estou falando para o pessoal que é crente. O camarada está desempregado, ele é uma bênção. Isso é uma coisa extraordinária. É o camarada, quando ele está desempregado ou desempregada, ele vem para a igreja. É uma bênção na igreja. É uma bênção. O camarada vem no círculo de oração 5 horas da tarde, ele vem no círculo de oração da parte da tarde, ele vem de noite na escola bíblica, no domingo, ele vem para o culto de doutrina, ele vem, o cara é homem, mas ele vem até no culto das senhoras. O cara vem de todo jeito. É uma bênção. Aí o camarada vai arrumar emprego. Aí o camarada já começa a faltar, já não vem mais os trabalhos que ele vinha. Até justifica porque ele está trabalhando. Mas aí no domingo, que é o culto dominical, o cara não vem para a escola bíblica no domingo, pela manhã. Por quê? Porque está cansado, porque trabalhou muito. E ele não vem à noite no domingo para a igreja, porque tem que dormir cedo, porque não ele vai trabalhar. Então ele se afasta. Começou a trabalhar, aí se afasta. Aí sabe o que acontece? Aí Deus vai e vai tratar com ele. Que coisa boa. Deus vai tratar com você, meu amigo. Vai tratar. Aí vai pegar. Sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar você do emprego de novo. Não foi Deus que deu o seu emprego? Aí o camarada recebeu o emprego. Ah, graças a Deus, aleluia, recebeu o emprego. Oh, Deus tremendo. Camarada. Aí começa a trabalhar, se afasta de Deus, começa. Aí bom. Aí Deus vai lá, de novo. Aí Deus vai lá e, opa, vem cá. Tira do emprego de novo. Encosta aqui, vai para o isolamento. Aí o camarada vai, né? Aí vem para a campanha. Vem para a campanha da restauração para pedir emprego de novo para Deus. Para que Deus abra a porta do emprego. Então, geralmente, essa questão física, quando você enfrenta uma tribulação que envolve questão física, há alguma ação que você fez, porque você tem que entender a causa, meu irmão. Você tem que saber o porquê você está enfrentando a tribulação. Não é enfrentar meu irmão, olha, eu estou no estreito. Tá, irmão, Deus vai te dar a bênção, Deus vai te abençoar, vamos orar. Mas por que você está nesse estreito? Existe um motivo, Deus não vai pegar assim, não é sorteio, Deus. Quem vai para o estreito esse mês é fulano e tal. Não, Deus não faz assim. Há um motivo, porque você está no estreito. Então você tem que se examinar a si mesmo, você fazer uma autoavaliação e saber o porquê. Por que está acontecendo isso comigo? Existe um motivo. Então você tem que avaliar. Então geralmente é alguma ação que você está fazendo. Então o instrumento a ser realizado passa para isso aí que você resolver, passa por uma reeducação dessas atitudes e disciplinamento, reorientação desse comportamento. A mesma coisa, questão de saúde. O camarada vai, irmão, eu estou sentindo umas tonturas, estou vendo embaçar o olho, de vez em quando vem uma nuvem preta. Aí o camarada olha, pode ser uma visão. Não, o camarada está enchendo a pança de fritura, comendo o que não deve, um glutão. Como ele sai da igreja, parece que saiu, não sei de onde. Sai da igreja ou sai de qualquer lugar e vai comer tudo. É pastel, é coxinha, é enroladinha, é salsichão, sai comendo tudo pela frente. Aí o colesterol, o cara sobe, ele começa a enfrentar problemas de saúde, aí não sabe o que foi. Meu Deus do céu, eu quero pedir, olha, peço fazer de oração, porque eu estou tendo enfermidade e olha, não sabe por que não sabe por que foi, meu filho, porque você está comendo o que não deve, ou seja,
você não está cuidando da sua parte. Existe um porquê que você está enfrentando essa situação. Terceira e última é ordem espiritual. Problemas, tribulações, enfrentamentos que você tem, batalhas que você tem, que é classificada na ordem espiritual, que é, não tem outro, é relacionamento com Deus. Problema espiritual, relacionamento com Deus. Problema espiritual, relacionamento com Deus. A restauração desse campo espiritual requer uma maior profundidade na busca da solução por parte do indivíduo, da pessoa que está passando por problema. E na maioria dos casos é necessária uma participação externa. Né? Seja o pastor, seja o irmão, você vai ter que orar, você vai ter que se realinhar, então você vai ter que precisar de uma ajuda de um terceiro. O instrumento a ser utilizado é a busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso eu estou falando que tem um terceiro. Você vai ter que estudar, ler a palavra, você vai ter que ter alguém para te motivar, para você ler a palavra. Se você está tendo algum problema com relacionamento com Deus, é porque você está deixando de ler a Bíblia, é porque você está deixando de orar, é porque você está deixando de participar dos trabalhos da igreja. Então você vai precisar se envolver novamente, se aproximar. Não adianta, não existe a igreja Cristo em casa, não existe isso. Você tem que ir se congregar. Você tem que estar com comunhão com os irmãos. Você tem que estar participando, você tem que estar se envolvendo. Porque são brasas. Tem que estar junto, porque se uma brasa ela separa, ela vai esfriando, fica uma pedrinha de carvão. Acabou. Você tem que estar junto com os irmãos. Tem que estar junto. Não está aqui não, mas vou dar um exemplo. Você sabe por que quando aí tem a galinha e tem os pintinhos? Quando ela escuta aquele assovio do gavião, o que os pintos fazem? Os pintos fazem isso. Junta para jazer a mãe. A mesma coisa é o cara que é crente, a igreja. Quando Satanás está querendo tragar um irmão, acabar com a vida do irmão, sabe qual é a melhor defesa? Aí fica os pintinhos. Fica junto dos irmãos juntos, em comunhão, e eles vão para debaixo da asa do Senhor. Pronto. Eu quero ver se o diabo ele vai chegar e vai mexer contigo, se tu está em comunhão, congregado com a tua igreja, se você está debaixo da asa do Senhor. Eu quero ver se você vai botar a mão. Bota não. Bota a mão não. Então, a questão é essa. Questão espiritual. Agora, tem um detalhe que nos três campos, nessas três áreas, do emocional, do físico e do espiritual, é uma receita única. Tem essas armas que você utiliza, mas tem 7 pontos que você utiliza em qualquer uma das três. Primeira, obediência. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que Deus tem dito para você. Lá em 1 Reis 17, não sei se vocês ficaram reservando no capítulo 17, do 1, versículo 1 ao 3. Aí a questão de Elias. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, Israel estava numa situação, como eu falei, Acabe estava acabando com Israel. O nome do rapaz já sugeriu. Acabe. Ele estava acabando com Israel. O nome do rapaz era Acabe. Ele estava destruindo a nação de Israel. Porque ele estava se desviando do caminho do Senhor. E Elias, profeta de Deus, chegou para Acabe e disse: olha, Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. É muita segurança em Deus. Ele disse: olha, vive, ele estava, como eu disse aqui, vive
o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Quer dizer, ele era um homem que estava andando com Deus, face a face com Deus. Ele estava de frente para Deus. Era um homem que andava com Deus. E ele disse: não vai chover, não vai nem cair um orvalho, vai ficar seco. E foi o que aconteceu com Israel. Depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor dizendo para Elias: retira-te daqui e vai por o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. Mostra a obediência. Elias era um homem de Deus. Ele chegou, profetizou, segundo o Espírito Santo de Deus falou. Disse: não vai chover não. Não vai chover. Porque é um homem que tem relacionamento com Deus. Então a gente vê muito aí, assim, eu determino, eu faço isso, eu digo agora. Você pode, mas isso aí implica muito no relacionamento que você tem com Deus. Não é qualquer um vai abrir a boca e vai dizer que vai acontecer, e vai acontecer não. Diga, irmão, determine. Diga, determine. Mas se você tiver um relacionamento com Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, você vai gritar aí para terminar, vai fazer o que você quiser, e Deus não vai nem inclinar o ouvido para ouvir o que você está falando, porque você tem relacionamento com Deus. Elias era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Então, quando ele falou que não ia chover, logicamente, esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo deu discernimento a ele, e ele chegou lá e disse. Não foi da boca dele, foi o Espírito Santo de Deus falando por ele. Então ele disse que não ia chover, não choveu. Aí veio o Senhor, Deus, e falou para Elias: Elias, ó, vai embora. Vai para o Oriente, esconde aí, sai daí. E Elias obedeceu. Era um homem que tinha um poder de Deus dele, era um homem que vivia, era um homem cheio do Espírito, mas ele era humilde. Ele não era um camarada que era soberbo, ele era humilde. Obedeceu a voz do Senhor. Então, primeiro ponto, obediência. Nesse momento, você deve obedecer. Quando você está enfrentando uma dificuldade, você tem que obedecer ao que Deus determina. Aqui Elias obedeceu a palavra de Deus, pois ele não ficou onde pensava que ficaria. Você pode ter uma mudança geográfica para que ocorra esta restauração. De repente Deus está dizendo uma coisa para você, e você tem que sair de onde você está para ver essa restauração. Ou não. Eu estou falando, estou exemplificando. Vai pegar aqui a palavra aqui e se embora para... Não. Está se falando aqui o seguinte: obediência. Se Deus... Agora você tem que estar atento à voz de Deus. Tem que estar atento. A obediência, ela está diretamente ligada à sua condição espiritual. Você vai obedecer a Deus ou não. Isso aí é uma condição, é uma relação sua com Deus. Você vai ter essa sensibilidade, você vai ter o temor de Deus. Quer dizer, tem a ver com relação com Deus. Tem outra. Segundo ponto, isolamento. Às vezes você tem que se isolar. O isolamento não é que você deixar de falar com as pessoas, não. Voltando ao versículo 2 e 3 do capítulo 17, ele diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A gente leu o versículo 1 para confirmar a questão da obediência, né? Então o isolamento, ele se retirou. Às vezes é necessário se isolar, afastar. Porque no isolamento, o ser humano, ele é capaz de refletir sobre si. É o momento que você, quando você se... É um momento de reflexão. Você vai refletir sobre si mesmo e ao que ocorre ao seu redor. É aquele que eu falei logo no começo, que a gente falou aqui. Você tem que saber o porquê está acontecendo. É por isso que você vai se retirar. Você vai ter um retiro seu, espiritual. Você vai refletir, você vai estar refletindo. Agora, isso é jejum. A igreja hoje tem falhado nisso. O jejum, não está através do jejum mais não. Jejum e oração. Jejum e oração não é o cara está fazendo jejum e está parado. Aí o cara é para dizer que está fazendo jejum, meu irmão. Não precisa. Você tem que... É para Deus. Você está querendo se aproximar de Deus. É como se você dissesse: ó, meu Senhor, eu vou deixar de vir aqui porque eu estou querendo me aproximar do Senhor. Eu vou abrir mão das coisas materiais aqui, porque eu quero estar mais perto do Senhor.
Aí o camarada faz jejum com o cara, para dizer que está fazendo jejum. Então, a questão é você vai se isolar, ou seja, você vai se afastar. Não fala se afastar, não é se afastar dos amigos, não. É se afastar das coisas do mundo. Das coisas que estão prejudicando você, que prejudicaram você e que fizeram com que você estivesse nessa situação de enfrentamento, essa dificuldade que você está enfrentando, de tribulação que você está enfrentando. Você tem que entender o porquê foi que aconteceu. Alguma coisa aconteceu para mim estar vendo isso aqui. Existe um propósito de Deus para você estar enfrentando essa tribulação. Não é por acaso. Existe um propósito de Deus. E às vezes é necessário se isolar, se afastar, e no isolamento você é capaz de refletir sobre si mesmo. Terceira ferramenta: não murmurar. É outro ponto. Você pode ter de mudar posicionalmente para que ocorra essa restauração. Posicionalmente. No versículo 8 do mesmo capítulo 17 de 1 Reis, está lá: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, no versículo 9 diz: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17, versículos 8 e 9. Quando a Bíblia cita a questão de viúva é questão de dificuldade, é estreito. Porque naquela época as viúvas, quando ela perdia o marido, se ela não tivesse um filho adulto, ela ia passar por dificuldade, ia passar por fome, ia passar necessidade. Aí Deus pegou Elias, profeta, e primeiro Deus mudou a questão geográfica de Elias. Sai daqui e vai para ali. Mudou, ele teve que sair. Deus estava tratando com Elias também. Aí não mudou só a questão geográfica. Ele pegou Elias agora e fez: sai daqui, tu vai lá com a viúva. Mudou, questão de posição. Se Elias estava bem, ele teve que descer os degraus, socialmente falando, e foi morar com a viúva. Foi se amparar com a viúva. Foi casar com a viúva, não. Foi se amparar com a viúva. Então, pode ser que Deus pegue, nesse período que você está enfrentando de tribulação, de dificuldade, Deus pode mudar você em questão geográfica e de situação social. Tanto para baixo como para cima. De repente, Deus leva você para outro país, outro estado, outro lugar, e você chega lá e você vai para uma situação social melhor. E Deus vai tratar você da mesma forma. Isso fica a critério de Deus. Não cabe a mim, nem cabe a ninguém. E Deus pode pegar você e pôr numa situação pior do que você estava. Mas Deus está tratando com você. Porque há um motivo do porquê. E aqui, nesse texto, mostra o porquê. Então você está em uma determinada posição social e Deus te coloca em outra. Estava comendo pão de ló e agora está comendo tareca. Você estava numa situação, está comendo pão de ló, molinho, tomando um copinho de leite, e agora você vai comer tareca com café. Deus quer que você vai fazer isso agora. Você não vai porque Deus botou esse estreito aqui. Aí, não murmure não, filho. Fica caladinho. Fica calado, cala a boca. Não murmure não. Aí, nessa questão de murmuração, né? Aí o camarada não murmurou, né? Ele não murmurou, ele se isolou, ele obedeceu a Deus, sabe? Essas três ferramentas. Aí vamos para a quarta. Manter o caráter de Deus. Deus tirou você na posição, mudou você de lugar, mudou você de condição social. E você, qual é o detalhe? Manter o caráter de Deus. Mantenha-se firme no que Deus tem te ensinado, no que Deus tem te mostrado. Não mude não. Tem gente que quando muda de lugar, aí sai daqui para São Paulo, aí chega em São Paulo, o cara vira a banda voou. Ninguém está me vendo aqui. Não, ninguém está me vendo, não, está me vendo é Deus. Só precisa Deus me ver, não precisa mais ninguém não. Aí o camarada dos Estados Unidos aqui é fogo, fala em línguas, profetiza, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí vai para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Não vai morar não, vai casar lá não, vai fazer intercâmbio, vai só 6 vezes lá. Chega lá, aí quando você vê no Facebook, a menina aqui era um vestido
arrumadinha, uma mulher vestida decentemente. Poxa, pedra preciosa, a mulher de Deus. Aí quando a moça vai lá para os Estados Unidos, na primeira semana a menina está assim, tem aquelas fotos de Bíblia, fica mocinha. E aí mais no Facebook, quer dizer, aí o cara fica na rua, você é fulana mesmo, hein? É porque ela está achando que lá nos Estados Unidos ninguém está vendo ela. Mas Deus está vendo. Quer dizer, deixou de ter o caráter de Deus. Não está se comportando segundo o que Deus é o testemunho, exatamente. Então lá em 1 Reis 17, no versículo 10, do 10 a 16, diz assim: então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, como Deus tinha dito a Elias, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me este num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, a viúva, ela disse à viúva: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Versículo 13: e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Mesmo na dificuldade, Elias continuou a ser bênção na vida das pessoas. A sua situação adversa, mas Elias não deixou que isso prejudicasse a relação com Deus e consequentemente com as pessoas. Quer dizer, você mesmo na tribulação, você está passando dificuldade, está passando problemas, você está precisando de uma restauração na sua vida, mas você jejua, você se mantém na posição que Deus determinou para você. Você não saiu dali, você não se afastou da igreja, você não deixou de examinar as escrituras, de guardar a palavra de Deus no seu coração, e você não se afastou do caráter de Deus, você não deixou de seguir o que Deus te ensina, aí você ainda faz mais ainda. Você abençoa a vida das outras pessoas. Você continua sendo bênção. Não é porque você está passando dificuldade, por um problema, que você vai começar a deixar de ser bênção para a igreja, meu irmão. Você vai deixar de abençoar a vida das pessoas. Você vai ficar com raiva dos irmãos? Os irmãos têm alguma coisa a ver com o problema que você está enfrentando? Não. Porque como a gente falou aqui logo no começo, o problema pode ser provocado por você mesmo. Uma ação que você estava tendo, que estava errada, e que aquilo trouxe consequências para a sua vida, e que os irmãos não têm nada a ver com isso. Deus está tratando com você, é você e Deus. Ou então você vai chegar e vai dizer que vai enfrentar Deus? Não vai. Então se você vai ter que manter o caráter de Deus, e Deus é um ser que ele não amaldiçoa ninguém, ele traz bênção. Agora, ele é justo juiz. Ele vai julgar. Ponto 5. Consertando o altar. Aqui no caso está falando consertando o altar, mas é consertando a nossa vida. E o altar é a nossa vida. É você. Lá no 1 Reis 18, versículo 1 e 2. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Isso Deus falando para Elias. E foi Elias apresentar-se a Acabe, que era o rei de Israel.
E a fome era extrema em Samaria. O pessoal estava passando aperto lá em Samaria mesmo. Não estava chovendo, porque o que plantava nem germinava, e o negócio estava feio lá. Aí você vai lá, depois de 3 anos, o pessoal comendo arroiado lá, né? Aí lá em 1 Reis 18, no capítulo 18, no versículo 22 ao 26. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei com o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei um outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Falando isso para o povo de Israel lá, para os profetas, os 450 profetas de Baal, ele falou: invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra, né? Aceitou o desafio. Vamos lá, vamos lá. O povo lá, o Baal, vamos lá, isso aí, vamos lá. Aí disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Aí o pessoal lá, né, tomaram o bezerro, no versículo 26, e tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. O pessoal lá, porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Lá em 1 Reis 18, do 30 a 32. E depois eu vou ler isso aí. Aí você vê lá, né, foi o desafio. Disse: não, faz o seguinte, vocês vão pegar aí, pega o bezerro, prepara aí, corta, escolha o bezerro. Tem esse aqui, você escolhe. Você escolhe, mas não vou dizer: eu escolho esse bezerro aqui, esse bezerro pegar fogo mais rápido. Aí ele disse: não, escolhe o bezerro, corta ele em pedaços, bota aí no altar que vocês prepararam aí. A só não pode tocar fogo, né? Bota aí em cima do altar. Eu vou pegar o outro que ficou, vou fazer o mesmo processo. Vou pegar o bezerro, vou cortar em pedaços, vou colocar em cima do altar, não vou botar fogo. Vocês vão orar ao Deus de vocês, 450 homens clamando, e um homem só do outro lado. A diferença é que era 450 homens, mas eram 450 homens sem Deus. E tinha um homem só do outro lado, com Deus na vida dele. Então, ele estava sozinho em questão humana, mas ele estava na companhia do Deus Todo-Poderoso. Aí, a história todo mundo já conhece. 1 Reis 18, do 30 ao 32. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Ele foi lá, organizou o altar. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, que eram 12 tribos, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E a história você já sabe. Os 450 profetas de Baal ficaram orando, de manhã até o meio-dia, quer dizer, várias horas. Os homens lá cansando, pulando. E o Deus dele não respondeu, porque não existe. Só existe um Deus, que é o Senhor dos Exércitos, Jeová. E Elias foi lá, só pediu que Deus mandou fogo do céu. Na hora, precisou muito tempo, na hora Deus respondeu, mandou fogo do céu, queimou o bezerro, queimou as pedras, queimou tudo. Aí tinha um rego ao redor que eu tinha botado lá, lambeu a água, e as pessoas reconheceram que Deus era Deus. Israel reconheceu. Mas a questão é consertar o altar. Elias pegou e restaurou o altar. Pegou lá, organizou o altar todinho, reconstruiu, organizou, colocou a oferta para Deus. E Deus respondeu.
É a mesma coisa. Quando a gente está enfrentando um problema, às vezes é uma questão que você tem que restaurar a sua vida. Há alguma coisa na sua vida que tem que ser organizada. Às vezes é uma sujeirinha, uma besteirinha que você tem que organizar. É você e Deus, você trata, você resolve. Pode ser um negócio mais complicado, que você tem que consertar de fato, mesmo você tem que consertar. Tem alguma coisa errada na sua vida. E isso está servindo de pedra de tropeço para a sua vida, está lhe atrapalhando a sua relação com Deus. Você tem que rever isso. Por isso que é importante você se isolar, no sentido de você refletir sobre si mesmo, para você rever o que está acontecendo. E pode acontecer que você tenha que reconhecer, e Deus vai chegar lá e vai arrebentar com o altar todo, ou seja, vai arrebentar com a sua vida, Ele vai quebrar você todinho e refazer. Você pode ter 30 anos dentro da igreja, 60 anos de idade, mas você não chegou ao que Deus quer ainda. Então Deus vai tratar com você, meu irmão. Deus vai tratar com você. Deus vai pegar esse, vai ter, olha, não é assim não, é errado. Aí Deus vai lá, não é só uma sujeirinha mais, não é só um consertozinho que tem que fazer não, não é um detalhe mais de tentar a sua vida que tem que ser consertado mais não. Deus vai quebrar você. Pode me quebrar, porque existe um propósito de Deus. Então Ele vai quebrar você, preparar você, vai moer e vai, Ele é o oleiro. Ele vai refazer o vaso, vai refazer você e vai deixar você da forma que Ele quer. Agora sim, aí vai encher você de azeite. Ele vai encher você do Espírito Santo. Deus vai colocar, aí você vai ser vaso de honra. Você vai honrar a Deus. Pode ser que este processo de restauração você tenha de arrumar o altar. Pode ser uma sujeirinha, como eu falei, pode ser que tenha de consertar, ou ainda pode ser que tenha de trocar tudo, mudar tudo, fazer tudo novo, fazer mudar tudo. Foi o que ele fez, mudou tudo. Aí tem que fazer. Pode ser isso. Sexto ponto. Fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A fé é um indicativo de que você é um cristão, um crente. A fé é um sinal de que você é crente. É um sinal que você pertence a Deus. A fé. Sem fé, não adianta. Você é uma pessoa que frequenta a igreja, já foi batizado nas águas, participa do corpo da igreja, mas você não acredita realmente em Deus. Você não confia em Deus, você confia em si. Você confia no dinheiro que você tem, você confia no emprego que você tem, você confia na força que você tem, no conhecimento que você tem lá fora. Ah, eu conheço isso, eu estou fulano, ó. Tiver uma bronca aqui, eu estou fulano. Teu Deus é esse? Aí eu estou fulano. Diz, não estou não. Aí quebrou. Aí cadê a tua fé? Foi embora. Você confiou em homem? Você confia em Deus. Se você é crente, você confia em Deus. Você confia em Deus. Fé. Sétimo e último. Agradecer a Deus. Que a gente pegou aqui logo no começo, né? A gente exaltou o nome de Deus. Quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus? Às vezes a gente só agradece a Deus, dá conta de gratidão quando você recebe uma bênção. É um dinheiro que sai na justiça, liberação. Culto de gratidão. Aí, passou na faculdade, passou no vestibular, aí dá culto de gratidão. Você agradece a Deus. Ganhou uma casa, Minha Casa Minha Vida, vai pagar R$25 por mês, né? Aí, dá culto, agradece a Deus. Mas aí não é grato a Deus porque acordou de manhã. Não é grato a Deus porque tem um pão com manteiga e um copo de café para comer. Não é grato a Deus porque os seus filhos amanhecem com saúde. Não é grato a Deus porque você amanhece e você está com saúde também. Não é grato a Deus porque você acorda de manhã, levanta cedo para ir trabalhar, você tem um emprego. Não agradece a Deus. A gente esquece. Porque virou cotidiano. A coisa que você fez todo dia, você esquece, você está esquecendo. Às vezes nós pecamos, começando por mim. Quando a gente prega aqui, quando eu estou pregando primeiro para mim. É para mim primeiro. Amém.
Para mim, a gente tem que. Para mim, a gente se esquece. Então, você pode estar enfrentando uma dificuldade, você pode estar passando uma tribulação. A gente está aqui na campanha da restauração. A campanha não é só hoje, não. É sempre. Mas a gente escolheu um dia para a gente se concentrar, para a gente se refletir, de conversar, refletir, falar de Deus e ouvir o que Deus tem para dizer para a gente, para a igreja, nesse sentido de restaurar, de restauração, de conserto, de restaurar a aliança com Deus, você restaurar a sua relação com Deus. Se você ainda não é evangélico, você não é crente, não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está tendo a oportunidade todos os dias de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos os dias Deus te dá uma oportunidade. Você não vai poder chegar lá depois, no momento do julgamento, e dizer que Deus não lhe deu oportunidade. Não, ninguém lhe deu oportunidade. Ninguém chegou para mim. Deus fala com você todo instante. Deus fala com você. Só que muitas vezes nós não estamos atentos à voz de Deus. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Nunca se esqueça de dar graças a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor. Aí eu concluo aqui. As 7 principais armas para vencer as provações e restaurar sua vida na questão emocional, física e espiritual são, relembrando: 1. Obediência. 2. Isolamento, reflexão, é ler a palavra, refletir sobre si, a palavra de Deus na prática e praticar na sua vida. 3. Não murmurar, não reclame, louve a Deus, reconheça e valorize o que você tem. 4. Mantenha o caráter de Deus, mantenha a sua integridade, não se desvie dos caminhos do Senhor. 5. Conserte o altar, conserte sua vida. Se há alguma coisa para tratar, corrija segundo a palavra de Deus. Tire as coisas que não agradam a Deus. Se preciso for, mude tudo e comece a fazer diferente. Mude tudo e comece a fazer diferente. 6. Tenha fé. Deixe Deus trabalhar, confie nele. Você faz a sua parte, vai até onde suas forças podem te levar. Mas no momento que faltam forças para continuar a caminhada, lembre-se que é Deus que te carrega nos braços. Você não está sozinho, não. Deus está com você. Deus está com você. Você não está só, não. 7. Agradeça a Deus. Aprenda a ser grato. Seja grato. Reconheça o favor de Deus em sua vida e glorifique seu nome. Testemunhe as maravilhas de Deus com seu exemplo de vida. Este sim é o maior ato de gratidão. É a sua vida, é o testemunho de sua vida, é tornar sua vida um culto constante a Deus. Que a sua vitória é um presente de Deus e deve ser usada para a sua glória. A sua vitória é para glorificar a Deus. Se Deus lhe abençoa, é para você glorificar a Deus. Se Deus lhe dá, é para você glorificar a Deus. Não é para você ficar soberbo, não. É para você glorificar a Deus com a sua vida. Levanta, igreja, vamos orar. Vamos orar. Deus já está restaurando. Aqui eu espero que Ele tenha levado lições. Começar a ouvir, né? Nós estamos aprendendo lições para que a gente possa enfrentar as dificuldades, seja de ordem emocional, física ou espiritual. Você tem as ferramentas principais para enfrentar isso, passar por isso. E a orientação para isso está na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A igreja tem que meditar na palavra de Deus, buscar a Deus. Ó Senhor, meu Deus do céu, o Senhor tem falado a tua palavra o tempo todo, e a tua igreja, Senhor, esquece de ouvir, esquece de praticar a tua palavra. Que o Senhor possa aqui, meu Deus, colocar em nossos corações o desejo de fazer a tua vontade, confiar no Senhor, porque embora as dificuldades venham a ocorrer, embora os problemas dessa vida, as coisas ruins que norteiam este mundo
venham a nos atormentar, meu Deus. Que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos conduza, que o Senhor possa nos carregar nos teus braços, Deus, nos momentos que nós não criamos forças. Que o Senhor possa estar entrando nos lares desta rua, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada morador, de cada família aqui desta rua, Senhor. Que o Senhor possa estar estendendo a tua mão e transformando, trazendo paz, trazendo harmonia nessas famílias. Que quem esteja ouvindo esta palavra, Senhor, essa palavra que vem do Senhor, seja abençoado. Que o Senhor venha trazer paz para esses lares. Que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha resolver as questões, os problemas dessas famílias aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando esta rua, abençoando a todos os moradores desta rua, deste bairro, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando, derramando a tua graça, derramando a tua misericórdia, e que o Senhor venha transformar a vida dessas pessoas para a tua honra e para a tua glória. Que Deus abençoe a todos aqui nesta rua. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações e que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.